Seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast Sextas Sustentáveis, onde continuamos a falar aqui na Rádio Observador de sustentabilidade empresarial e sempre com a ajuda dos profissionais da Sociedade de Advogados CMS Portugal. Hoje tenho comigo a Maria Figueiredo para tentar responder a esta pergunta. O ESG morreu? Maria, quando falamos de ESG, falamos de uma sigla, não é? Que virou norma para as empresas que adotam estas preocupações ambientais, sociais e de governance. O ESG morreu mesmo ou as notícias da sua morte são manifestamente exageradas? Olá, Nelson. Acho que é a ocasião para dizer o rei morreu, longa vida ao rei. Na verdade, estou a plagiar o título de um artigo no Financial Times que foi publicado em setembro de 2024 por uma professora chamada Lindsay Hooper, da Universidade de Cambridge, do Centro de Sustentabilidade desta universidade, em que anunciava já a morte do ESG. Se não morreu, está de facto moribundo. E eu, pessoalmente, até preferia que morresse de vez. A sigla e o hype à volta da sigla. O ESG veio a ter muita má imprensa, não é? E, na verdade, quando nós estamos a falar de ESG, e falámos disto na primeira série destes podcasts, o ESG, no fundo, está a querer significar Environmental Social Governance, que são métricas, forma de medir um tema muito mais amplo, que é o tema da sustentabilidade. E a sustentabilidade, essa não morreu, continua a ser atual. O que morreu, ou está de facto moribundo, e não creio que as notícias da morte sejam exageradas, é esta forma de medir chamada ESG, estas métricas. Isto quer dizer, de tudo, para dar origem a outra coisa, se calhar preferia que morresse de vez, para dar origem a uma outra forma de medir ou de incorporar estas preocupações nas empresas? Acima de tudo, eu acho que temos de chamar o tema pelo seu nome, e o nome é de facto importante. E o ESG banalizou-se como uma forma de significar a sustentabilidade. E já dizia Shakespeare que uma rosa por outro nome não teria o mesmo cheiro, ou poderia não ter o mesmo cheiro, e o nome é de facto importante. E nós estamos a tomar a parte pelo todo. O ESG realmente quis significar sustentabilidade. E eu creio que é a altura de olharmos para trás, fazermos um balanço daquilo que estava a correr bem e daquilo que estava a correr mal e olharmos para o tema na sua globalidade da sustentabilidade. Uma oportunidade, se calhar, para fazer melhor ainda? Sem dúvida. Esta altura é uma altura em que eu creio que a mensagem, de facto, é de esperança. Até porque essas preocupações continuam a ser importantes. Sem dúvida. Nós vivemos num mundo muito diferente, não é? O ESG é claramente, a sustentabilidade é um tema que como temos hoje em dia o mundo, com o advento do trumpismo, com a morte das políticas de diversidade e inclusão, com os recuos na União Europeia que aconteceram no início de 2025 em relação à legislação em matéria de obrigações relativas à divulgação de informação não financeira e outras que vão ser abordadas noutros episódios desta segunda série deste podcast Sextas Sustentáveis, assistimos a renomear e recentrar da questão, e creio que a mensagem aqui é uma mensagem de facto de esperança. É uma altura de balanço, de olhar para trás e perceber aquilo que estava a correr mal, porque estava de facto a correr mal alguma coisa nesta temática do ESG. E da sustentabilidade, e uma oportunidade claramente de fazer melhor, de forma mais focada. Será porventura uma forma mais lenta, mas mais orgânica, de fazer melhor um caminho de sustentabilidade e de, no fundo, casar entre o direito e a realidade empresarial esta adoção das práticas de sustentabilidade. No fundo, talvez recentrar a questão, e outra vez citando esta professora de Cambridge, que é a leitura recomendada, em vez de falarmos de ESG,
rebatizar, não é? Dar um novo nome a esta questão, como, traduzindo livremente, competitividade sustentável, porque nós, no fundo, estamos a falar de competitividade, estamos a falar de resiliência, mais do que de resiliência, no longo prazo, de sobrevivência das empresas, quando estamos a falar de sustentabilidade. Há pouco a Maria disse que o ESG não teve muito boa imprensa. Porquê que isso aconteceu? Eu acho que claramente houve aqui um desalinhamento entre um grupo de empresas quixotescas, como a Patagónia, e um grupo também de governos e de parlamentaristas, como os europeus, que claramente queriam andar mais rápido nestas matérias da sustentabilidade. E claramente houve aqui um desalinhamento entre estes Dom Quixotes e o restante mundo empresarial e a população, porque houve uma falta de mandato para a imposição destas regras, em que a União Europeia era claramente à frente do pelotão, a camisola amarela, que obrigavam à divulgação de forma penosa e onerosa para as empresas, de divulgação de informação não financeira, obrigações grandes de transparência, outros temas como o mecanismo de ajustamento fronteiriço carbónico, que não tinham, no fundo, um mandato claro para avançar nos termos em que estavam a avançar. E, acima de tudo, porque falhou, parece-me, fazer entre estes Dom Quixotes e o resto do mundo empresarial e de governo, em todas as latitudes, perceber que, quando estamos a falar de competitividade e quando estamos a falar de sustentabilidade, nós estamos a falar de um binómio que está em tensão. No fundo, estamos a falar de dois termos que devem andar de mãos dadas. Estamos a falar de olhar para a realidade empresarial tendo em conta não apenas o desempenho financeiro, mas tendo uma visão mais ampla em relação ao desempenho ambiental e ao desempenho social como condições de resiliência e de sobrevivência de uma empresa no longo prazo. E de competitividade. Sem dúvida, e de competitividade. Então não falamos só de uma mudança de nome, falamos aqui de uma mudança mais profunda de olhar para da forma como olhamos para estas preocupações. Eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que chamar ou olhar para aquilo que estava a correr mal nesta temática do ESG e das métricas, que no fundo, embora haja realmente aqui, e num tema que me é muito caro, um papel do direito em tornar a forma como as empresas encaram este tema o mais uniforme possível e tornar o campo igual para todos, a verdade é que a forma como estávamos a tomar a parte pelo todo fazia com que se olhasse para o tema como uma forma de cumprir calendário. E não era fácil, porque era oneroso e era trabalhoso, mas era fácil cumprir calendário só, sem olhar para o tema como um tema estratégico de sobrevivência e de resiliência das empresas. Portanto, eu quero acreditar que ao recentrar a questão, realmente estamos aqui a falar de uma mudança de paradigma em que podemos encarar a sustentabilidade como um tema estratégico que deve começar com uma reflexão estratégica. Quando nós, na CMS Portugal, trabalhamos estes temas com clientes, é normal que estes temas surjam porque é preciso responder a um determinado concurso, responder a uma determinada solicitação de um banco ou de um financiador. E, portanto, o processo começa, se calhar, pelo fim, tirando alguns clientes mais quixotescos, usando o termo que usei há pouco, mais cientes de que isto é um tema estratégico. E, portanto, ao começar dessa forma, normalmente salta-se essa etapa. Nós fazemos um diagnóstico de maturidade da empresa em termos de sustentabilidade. Este diagnóstico deverá levar a uma reflexão estratégica da empresa, mas se queremos responder a uma obrigação que é imposta por um cliente ou por uma determinada legislação, muitas vezes essa reflexão estratégica não é feita. Portanto, ao mudar a forma como encaramos para estes temas e, acima de tudo, ao
a Europa, ao voltar atrás, ao pôr um travão nestas obrigações, está-nos a dar aqui uma oportunidade de fazer melhor e com mais tempo, começando o tema pela reflexão estratégica que é necessária. De qualquer forma, continua a valer essa ideia de que a sustentabilidade está de facto muito ligada à competitividade. Não se tratam apenas de obrigações para concorrer a um concurso ou ganhar um concurso. Há de facto essa relação e num novo paradigma ela continua a fazer sentido. Não, essa relação é a relação que interessa. O meu primeiro professor destas matérias de sustentabilidade, nos idos de 2018, no Moreira da Cruz, na Católica, dizia: a sustentabilidade não é uma estratégia, é a estratégia. E de facto a questão aqui é essa. Nós temos de olhar para um panorama daqui a 10, 20, 30 anos, onde é que as empresas querem estar. E uma empresa que forneça peças ao setor automóvel, com a questão, por exemplo, da proibição na União Europeia de vender veículos a combustão a partir de 2035, as questões do setor da energia, a sustentabilidade ou a competitividade sustentável, no fundo, é uma forma, é a estratégia para assegurar a resiliência e sobrevivência da empresa. E também acesso a financiamento, em última análise. Os mercados financeiros ligados à sustentabilidade cresceram exponencialmente nos últimos tempos. Tem hoje em dia a americana 7 trilhões de dólares de financiamentos disponíveis em mercado para empresas que tenham ou acesso a fundos ou emitir obrigações verdes ou ligadas à sustentabilidade. Portanto, há aqui valor a ser libertado relativamente a estas matérias, sem dúvida. Mas vejamos, com a morte do ESG não se acaba com esta obrigação de recolha de muita informação, de divulgação de informação, como dizia, não financeira. Isso vai continuar a existir. Acho que não temos forma de fugir a isso. No fundo, não há forma de não ter dados para poder tomar decisões, e qualquer gestor sabe que é preciso ter dados para tomar decisões, e em última análise nós estamos aqui a falar de gerir risco. Aliás, a Christine Lagarde, como presidente do BCE em fevereiro deste ano, veio, no fundo, numa carta aberta aos parlamentaristas europeus, criticar o passo atrás, o travão, que vai ser explicado em maior detalhe nos próximos episódios deste podcast, que a Europa tomou em relação às obrigações de divulgação de informação não financeira, porque são precisos esses dados para tomar decisões. No caso concreto, por exemplo, o que está previsto é que se aumentem os limites. Portanto, por exemplo, em Portugal, uma empresa que teria 250 trabalhadores passaria a estar obrigada a divulgar informação não financeira, e esse limite será aumentado para 1000 trabalhadores. Portanto, há uma série de empresas que nesta altura estão com certeza muito aliviadas, porque realmente o tecido empresarial de pequenas, médias empresas, das PMEs, estão muito aliviados, de certeza. A maior parte dos gestores portugueses, porque deixou de haver aqui realmente uma obrigação de divulgar informação não financeira e de recolher dados que eram difíceis de recolher, que implicavam a contratação de equipas, implicavam custo, na verdade. E, portanto, ganhou-se aqui um fôlego para conseguir fazer isto de uma forma melhor. Espero eu que também, e essa foi uma das preocupações da União Europeia, de uma forma mais simplificada para uma série de empresas que tenham menos recursos para o fazer. Porque essas eram as que tinham maior dificuldade, e o grande tecido empresarial português é composto por essas empresas, não é? Sem dúvida, e nós em Portugal temos claramente duas velocidades nestas matérias, e creio que esta travão que a Europa tomou em termos legislativos irá certamente permitir fazer melhor quanto à divulgação de informação não financeira para essas empresas. Aliás, uma das preocupações é realmente adotar padrões simplificados de divulgação de informação não financeira para esse tipo de empresas que deixarão de estar quando for aprovado este pacote legislativo novo, para substituir um que ainda não tinha sido transposto para Portugal, embora o prazo já tivesse passado, uma vez que deveria ter sido transposto até julho de 2024.
mas que deixarão de estar obrigadas e passarão a ter disponível uma forma de divulgar informação não financeira mais simples quando o queiram fazer de forma voluntária. E, de qualquer forma, as empresas continuam a correr um grande risco se não, em termos de competitividade, se não adotarem estas preocupações de sustentabilidade. Elas são menos competitivas e Portugal, nesse aspecto, corre maior risco? Eu acho que temos de dividir aqui este tema de duas formas. Sem dúvida que há aqui uma questão de risco e aquilo que estamos a falar, embora possa haver aqui um alívio em relação à obrigação legal, continua a ser um tema urgente, porque a questão é de sobrevivência, é de mudança. Até porque eu acho que os consumidores estão muito atentos a isso, também fazem as suas escolhas pelas empresas e pelos produtos que seguem determinadas normas de sustentabilidade. E aqui a questão é mesmo de sobrevivência, não só neste exemplo de que falámos de fornecedores do setor automóvel, porque a indústria de combustão interna vai deixar de vender veículos na Europa presumivelmente até 2035. A tecnologia com os telemóveis. Como todas, sim. Há exemplo de uma empresa sueca que se reconverteu da empresa de combustíveis fósseis em energias renováveis, libertando valor para os acionistas e para a comunidade à sua volta. Portanto, aqui a questão é uma questão de risco e andava bem a União Europeia e que essa questão irá manter-se em adotar uma política nesta diretiva que foi aprovada relativamente à divulgação de informação não financeira de dupla materialidade, porque, por um lado, é preciso ter em conta, e é isso também, voltando a mencionar a carta da Christine Lagarde, e esses requisitos no setor financeiro não desapareceram, portanto já lá vamos voltar em relação àquilo que isso pode significar em termos de futuro, mas, por um lado, perceber que há riscos climáticos, sociais, que afetam a resiliência da empresa. Há dados científicos hoje em dia que nos dizem que empresas que tomam em conta as questões da sustentabilidade, os impactos ambientais e sociais, são empresas mais resilientes e que têm melhores performances financeiras. Também atraem mais talento. Também porque gerem melhor o risco, estão mais alinhadas com um propósito que é mais aceito socialmente. Portanto, embora se possa discutir se hoje em dia se é possível realmente reter talento, mas atrair, com certeza que sim, nestas novas gerações que queremos atrair. E também fidelizar consumidores, no caso de empresas de grande consumo. Aliás, há oportunidades de negócio que discuti há uns meses com um cliente que vende bens de consumo e que, com esta questão da maior preocupação dos seus clientes com a circularidade, com o fim de vida, com não criar resíduos que não sejam reaproveitáveis, está a estudar, e é este tipo de valor e de resiliência de novas linhas de negócio que encarar a sustentabilidade como um tema estratégico traz, que está a estudar a possibilidade de ter, além da venda, linhas de negócio de aluguer de bens e de equipamento. Para estes uma porta que se abre também, não é? A sustentabilidade abre portas, sem dúvida. E é um tema que faz com que as empresas se tornem mais capazes de sobreviver no longo prazo, daqui a 10, 20, 30 anos. Mas, voltando um pouco atrás em relação a este tema, e porque queria falar do setor financeiro, tinha mencionado a Christine Lagarde para dizer que há de facto um travão naquilo que é a divulgação de informação não financeira e outros temas na Europa, mas a obrigação que se mantém é a obrigação do setor financeiro recolher estes dados de risco. E, por uma questão de gestão de risco, e fechando o círculo em relação àquilo que dizia sobre a dupla materialidade, por uma questão de gestão dos riscos na empresa, a empresa tem também de ter em conta que não só a sua resiliência financeira e a sua capacidade económica pode ser afetada por riscos, que é o risco que estes temas da sustentabilidade trazem para a empresa, como a dupla materialidade, no fundo, o que quer dizer é que eu considero os riscos externos que afetam a minha atividade, mas devo também considerar os riscos que a minha atividade cria no ambiente e na comunidade à minha volta. E esses temas são temas em que realmente
não só a fidelização de talento, mas também a captação de valor e a fidelização de clientela se tornam muito, muito relevantes para as empresas. Maria Figueiredo foi a minha convidada neste início de segunda temporada do podcast Sextas Sustentáveis. Maria, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tentamos responder a esta pergunta. O ESG morreu? Acompanhe todos os episódios do podcast Sextas Sustentáveis, também no site do Observador e nas plataformas de podcast.